Bom, eu gostaria de falar mais uma vez da minha satisfação de ter estado com vocês ontem, né? Foi um dia realmente maravilhoso, tivemos a oportunidade de discutir sobre vários temas da questão da hanseníase, mas eu acho que hoje nós poderíamos ver com mais profundidade a avaliação neurológica simplificada. Nem sempre, né, é tão fácil guardar com tantos detalhes, né, aquela avaliação. Na verdade, ela é simples, né, a avaliação neurológica simplificada. Ela é simples, mas tem que ser conhecida. Então, acho que hoje nós podemos aprofundar mais nessa questão da avaliação neurológica simplificada. E para que serve essa avaliação? Não é uma avaliação feita pelo neurologista, né? É uma avaliação feita por nós médicos, nós profissionais de saúde que no dia a dia temos a habilidade de conduzir um caso de hanseníase. Então, a avaliação neurológica, ela vai verificar, né, a integridade da função neural, ela monitora as mudanças, né, e alterações do nervo e da função neural, ela identifica um quadro de neurite mais precocemente nessa avaliação, ela monitora a resposta ao tratamento da neurite. Então você vai ter oportunidade, com a avaliação neurológica simplificada, de saber se vai precisar de aumentar o corticoide, se já pode diminuir o corticoide, né, em caso do tratamento da neurite. Monitora também quando você tem alguma intervenção cirúrgica no nervo, vai monitorar, né, as melhoras ou uma possível piora do quadro. Determina o grau de capacidade e também o score de olhos, mãos e pés. Tá? E é uma oportunidade de você ter um planejamento para a prevenção de capacidade. De acordo com o que você encontrou na avaliação neurológica simplificada, você pode ter um programa, né, uma programação dessa prevenção de incapacidade que você vai propor para o seu paciente, e principalmente quais os autocuidados que você vai indicar para aquele paciente fazer no dia a dia, na vida diária dele. Tá? E isso é um ato médico e também é uma competência de nós, dermatologistas. É claro que serviços de referência, serviços com um grande volume de pacientes, é claro que isso pode ser da competência também do fisioterapeuta, ou do terapeuta ocupacional, ou do enfermeiro, tá? Mas é um ato médico e compete a nós, dermatologistas, também fazermos essa avaliação neurológica simplificada. Então, para essa avaliação, é importante que você conheça a história do paciente, é importante que você saiba qual que é a ocupação do paciente, não só a profissão, hein? Não só a profissão dele, mas a ocupação dele, o que ele faz, né? Não só no trabalho, mas também no lazer, tá? O que ele faz no seu dia a dia, na sua casa, qual a atividade que ele exerce no dia a dia, porque isso é muito importante. Eu não esqueço, por exemplo, de um caso de uma senhora que não estava melhorando de jeito nenhum de uma neurite tibial. Ela não estava melhorando da neurite e estava tomando medicamento direitinho, uma pessoa cuidadosa. E por que ela não melhorava daquela neurite? Né? E aí nós fomos até a casa dela para verificar no dia a dia o que estava acontecendo. Ela era costureira. Conclusão. Ela pedalava a máquina de costura o tempo todo, mesmo com bastante corticoide, ela não poderia melhorar aquela neurite de jeito nenhum. O que aconteceu? Foi sugerido motor para a máquina dela e ela logo melhorou o quadro da neurite. Quer dizer, não adianta você só dar corticoide, você fazer um diagnóstico correto e dar a medicação. Você tem que saber também o que aquela paciente faz no dia a dia, por que ela não está melhorando. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, a ocupação é muito importante, não só a profissão, mas as atividades diárias. E qual a queixa do paciente? É importante que você tenha, né, a informação do paciente, o que está incomodando a ele. E mais ainda, você vai fazer a inspeção, você vai fazer a palpação do nervo, o teste da força muscular e o teste da sensibilidade. Isso é que compõe a avaliação neurológica simplificada. Então, vamos ver passo a passo, né, como se faz isso.
em especial os principais nervos que são comprometidos na hanseníase. O nervo facial, o nervo mediano, o naro radial, muitas vezes o radial cutâneo também, o fibular e o tibial. São esses que têm uma preferência do micobactério exatamente porque eles são mais superficiais. Os nervos mais profundos, eles não chegam a ser tão danosamente comprometidos pelo micobactério, não é porque ele tem uma preferência pelas áreas mais frias. Então, essa avaliação neurológica, o que seria, na verdade, a inspeção? Você vai verificar na inspeção os sinais e sintomas decorrentes da presença do bacilo ou o dano neural causado por aquele bacilo. Tá? Então, na inspeção, você vai fazer isso. Na palpação, você vai verificar o quê? Você vai perceber o formato do nervo, né, a forma, a consistência, se ele está engrossado, se ele está fibrosado, né, verificar o tamanho, a mobilidade, se tem presença de nódulos, se tem presença de dor, choque, ou mesmo se está simétrico. Sempre você deve comparar os dois lados para verificar a simetria do nervo. Isso na palpação. Na avaliação da força muscular, é muito importante você verificar se tem algum músculo inervado por aquele nervo que você está verificando que está com problema. Então é muito importante a avaliação da força muscular. E hoje ela entra também, a avaliação da força muscular, quanto ao grau de capacidade. Isso foi uma mudança em 2016, porque a nova diretriz do Ministério da Saúde, que foi publicada em 4 de fevereiro de 2016, já entra a questão da força muscular, né, a fraqueza muscular, a diminuição da força muscular, já entra também para a avaliação do grau de incapacidade. E aqui o mapeamento da sensibilidade. Você vai verificar se teve um dano sensitivo, né, naqueles nervos, tanto cutâneos quanto os nervos periféricos, que se refere predominantemente aos olhos, às mãos e os pés. Então é essa avaliação que nós vamos verificar, passo a passo, aqui para frente. E por falar em força muscular, você pode sempre, né, com cuidado, verificar os músculos que são mais comprometidos em relação aos olhos, às mãos e os pés. Você pode usar a escala de forte, diminuído, paralisado, que é uma escala simples, bem simples. Você pode usar uma escala com maior complexidade, de 0 a 5. Tá? Então, 0 seria o músculo paralisado, o 1, né, força muscular 1, seria a contração muscular, mas sem movimento. Você faz a palpação, né, do nervo, verifica quais os músculos que são inervados por aquele nervo, e você vai verificar. Muitas vezes ele tem contração muscular, mas não chega a ter movimento, mas você percebe que houve a contração. Isso seria grau 1 de força muscular. O grau 2 seria um movimento parcial. Ele tem contração e tem um movimento, mas um movimento pequeno. E 3 seria um movimento completo, mas sem resistência. O 4 seria um movimento completo, mas com uma resistência parcial. E o forte seria o 5, né? Quando você tem absolutamente total movimento, contra resistência também. Então você pode avaliar da maneira simplificada, forte, diminuído, paralisado, ou então de 0 a 5. Quando você começa, muitas vezes você tem uma pequena diferença, né? Quando você está percebendo, será que isso é 2 ou é 3? Será que é 3 ou é 4? Então, se você fez isso, você pode colocar P de paralisado, diminuído e forte. Forte seria 5 e 0 seria paralisado. O restante seria diminuído. Okay? Mas é muito simples, quanto mais você vai examinando, mais você vai ter certeza, né, quando você compara a escala mais detalhada de 0 a 5. Tá? Em relação ao mapeamento da sensibilidade, olha, nós temos vários métodos para mapear a sensibilidade. Ontem mesmo os colegas, né, nos brindaram com essas formas de mapeamento. Mas é uma oportunidade de você verificar a sensibilidade protetora aqui, principalmente em relação aos olhos, mãos e pés. Você vai verificar, tem sensibilidade protetora, ele não vai se ferir se ele estiver, né,
com essa mão com uma alteração, mas ele não vai se ferir, você vai então verificar a sensibilidade protetora. São vários métodos. Nos olhos a gente tem costume de usar o fio dental sem sabor, não é a fibra dental, é o fio dental, não é encerado, tá? É o fio dental comum, sem sabor. Você não vai colocar o fio dental com menta no olho do paciente, né? Então, são pequenos detalhes. Nas mãos e nos pés, você usa o estesiômetro, né, que é um instrumento simples, fácil, de relativo baixo custo. Você pode ter acesso em qualquer serviço de saúde, mas caso você não tenha, mesmo assim você pode fazer, né, com a caneta esferográfica. Então, é claro que você vai optar sempre pela estesiometria, porque você vai ter possibilidade de quantificar, né, essa perda de sensibilidade. Mas a gente usa os monofilamentos de Stein-Weinstein, que é um método quantitativo, de fácil aplicação, ele é seguro, né, ele independe do examinador treinado, é diferente do examinador treinado de um examinador não treinado. É claro que vai fazer a diferença entre um examinador treinado e um examinador não treinado. Mas entre os examinadores treinados, não tem diferença, porque ele realmente verifica o posicionamento adequado, né, do estesiômetro para conferir ali a graduação adequada da sensibilidade. É um método que tem especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade comprovados, tá? Para a detecção de quê? Para a detecção do dano neural e para também acompanhar a evolução do dano neural. Então, vale a pena você utilizar sempre um monofilamento. Então, você tem aqui a possibilidade, né, de usar os monofilamentos, as canetas coloridas para mapear a sensibilidade adequada, aqui a régua para medir os 5 centímetros do fio dental e uma lanterna que você pode necessitar para o exame do nariz e também o exame dos olhos. Tá? Então, isso... Bom, então, quais as atividades que normalmente a gente utiliza? A avaliação neurológica simplificada, a classificação do grau de incapacidade e o score olhos, mãos e pés, que é o somatório, né, dos graus recebidos nos 2 olhos, nas 2 mãos e nos 2 pés. Bom, quando que você precisa de usar a avaliação neurológica simplificada? Você vai usá-la para avaliar o estado do nervo e da função neural, tanto do ponto de vista da sensibilidade autonômica, quanto sensitiva, quanto motora. E também você utiliza a avaliação neurológica simplificada no diagnóstico, no acompanhamento do paciente e também na alta. Tá? A classificação do grau de incapacidade física, você avalia a sensibilidade protetora, como eu disse antes, e observa as deformidades visíveis, tanto nos olhos, quanto nas mãos, quanto nos pés. E ela vai te dar uma ideia da precocidade do diagnóstico. Qual foi o percentual de casos novos que você teve com diagnóstico precoce? Ou qual o percentual dos casos novos que você teve no seu serviço com diagnóstico tardio? Então, esse é o percentual de grau 2 de incapacidade dos pacientes já com deformidades. Você faz isso quando? Você faz isso no diagnóstico e na alta, tá? Vai medir a qualidade do serviço também. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais qualidade tem aquele serviço. E também você avalia do total de pacientes que entraram no serviço, quantos saíram com o mesmo grau de capacidade ou com um grau de capacidade melhor. Isso você pode avaliar com grau de capacidade física. É uma avaliação bem grosseira, né? É simplesmente olhar para os olhos, para as mãos e para os pés e verificar se tem já alguma deformidade visível, tá? Tanto nas mãos, quanto nos pés, quanto nos olhos. E o score olhos, mãos e pés serve para quê? Olha, ele é a soma dos graus de capacidade nos 2 olhos, nas 2 mãos e nos 2 pés, e ele é muito mais sensível do que o grau de incapacidade. Ele deve ser feito no diagnóstico, antes e após
as intervenções que você utiliza, por exemplo, tratamento de uma miolite, ou mesmo as suas orientações de autocuidado e também em relação à cirurgia. Você vai acompanhar se a sua cirurgia teve uma eficácia, né, foi bem sucedida, se você pode comparar, né, com o antes e o depois da cirurgia. E o grau de capacidade, ele é 0, 1 e 2. Então, variação da classificação do grau de capacidade, 0, 1 e 2. Tá? Grau 0, nenhuma alteração de sensibilidade nem de força muscular nos olhos, nas mãos e nos pés, pela hanseníase. Tá? O grau 1 de capacidade é insensibilidade, não tem sensibilidade protetora nos olhos, nas mãos e nos pés. Ou tem alteração de sensibilidade nos olhos, nas mãos e nos pés. E também alteração da força muscular, alguma fragilidade da força muscular nos olhos, nas mãos e nos pés. Tá? Esse é grau 1 de capacidade. Grau 0, nenhuma alteração, nem de força muscular, nem de sensibilidade. Grau 1, alteração de sensibilidade ou de força muscular ou de força muscular nos olhos, nas mãos e nos pés. E grau 2 de incapacidade é alguma deformidade visível, que nós vamos dizer passo a passo quais seriam elas nos olhos, nas mãos e nos pés. E o grau de capacidade, então, 0, 1 e 2. E o score olhos, mãos e pés? Seria de 0 a 12. Porque se você tiver grau máximo nos olhos, nos dois olhos, nos dois mãos e nos dois pés, você teria o máximo de 0 a 12. A alteração do grau de capacidade é muito pequena. É só 0, 1 e 2, né? Mas a alteração do score olhos, mãos e pés, você pode ter bastante diferença. O paciente pode entrar com um score alto e com autocuidados, com a boa orientação, com o tratamento da miolite, pode melhorar, né, em relação a essa somatória do grau de capacidade. E ela deve ser feita, então, o score olhos, mãos e pés, no diagnóstico, na alta, antes ou após as intervenções, autocuidados ou mesmo cirurgia. Deu para entender até agora? Uhum. Então, isso tudo são atividades que você faz durante a avaliação neurológica simplificada. Isso é um ato médico e é também atribuição de nós, dermatologistas. Tá? É importante dizer isso, porque muitas vezes não se diz, não, a enfermeira não veio hoje, não fez a avaliação do grau de capacidade. Não, a enfermeira não veio hoje, não foi feito a cuidado visual do paciente, né? Não, é o fisioterapeuta que faz a avaliação da prevenção de capacidade. Não é isso. Isso é um ato nosso, médico. E compromete a notificação. E compromete a notificação. É isso mesmo, e compromete a notificação. E quem faz a notificação é o médico, então cabe a nós médicos esta avaliação. É claro que um serviço com um número muito grande de pacientes deve ter sim uma enfermeira, um enfermeiro ou um fisioterapeuta, né, para auxiliar nesse fluxo diário, tá, de atendimento. Muito bem. Então aqui está a avaliação neurológica simplificada. É um formulário muito simples, ele é autoexplicativo e ele tem uma avaliação, ele tem uma possibilidade de fazer 3 avaliações, tá? 3 registros dessa avaliação. Tá? Então é possível você avaliar. E ela começa com a face, depois membros superiores, membros inferiores. No final tem a parte onde você vai colocar o grau de incapacidade e o somatório, o score, olhos, mãos e pés. Então ele é autoexplicativo, é simples e nós temos possibilidade de fazer isso. É claro que no início você vai ter um pouco mais de tempo, mas quando você faz isso pelo menos uma vez por mês no seu paciente, ou 2 vezes por mês no seu paciente, você em breve está fazendo essa avaliação com muita facilidade, com 15, 20 minutos, tá? Com muita tranquilidade. Né? Aí muitas vezes eu escuto as pessoas, não, eu não vou trabalhar com hanseníase porque tudo é muito demorado. Olha,
É claro que para você ter um aprendizado em relação àquilo, você vai ter uma demora um pouco maior. Mas depois, dentro da sua rotina, você faz com muita facilidade essa avaliação neurológica simplificada com 15 a 20 minutos. Sem se cansar e sem cansar o paciente também. Bom, então vamos ver o que você precisaria, né, para fazer essa avaliação neurológica simplificada. É verificar a queixa do paciente, como ele está hoje, né? Me perguntar mesmo, você está sentindo alguma coisa em relação aos olhos, às mãos, aos pés, você teve algum problema desde a última consulta, vai fazer a inspeção, vai avaliar a acuidade visual, vai fazer a palpação do nervo, vai fazer o teste de sensibilidade, verificar a força muscular e a mobilidade articular em mãos e pés, para você preencher esta avaliação neurológica simplificada. Então, olha, a acuidade visual é extremamente importante, faz parte dessa avaliação neurológica simplificada, por conta que você precisa de graduar a alteração da acuidade visual desde a última avaliação. Tá? Então, você pode usar a escala de Snellen, que é simples, fácil. Você a coloca a 5 metros de distância, está escrito na escala a distância. Ou, se você não tem escala de Snellen, não se preocupe, conta dedos a uma distância de 6 metros. Então você fica distante do paciente 6 metros, sempre faz cada olho separado, né? Se o paciente usa óculos, ele vai fazer com os próprios lentes corretoras, e você faz cada olho em separado. E vai fazer a acuidade visual se ele conta dedos a 6 metros. Se ele não conta dedos a 6 metros, você vai verificar se ele conta a 5, depois a 4, depois a 3, conforme a distância que você vai registrar, aquela distância que ele contou dedos de maneira adequada. Tá ok? E você sempre deve comparar essa avaliação a cada vez ou a cada queixa que ele tiver. Se ele trouxe hoje uma queixa que está tendo mudança da sua acuidade visual, ele pode estar tendo uma inflamação dos olhos, né? Principalmente com relação à reação tipo 2, irites, iridociclites. Então, você pode prevenir um dano, né, dos olhos, mesmo até que pode evoluir para cegueira, fazendo esse monitoramento adequado. Tá? É importante a gente lembrar que a palpação do nervo vai ser necessária para a avaliação tanto dos membros superiores quanto inferiores. E a força muscular também, tanto nos olhos, nas mãos e nos pés. Você não vai aparecer dessa palpação dos nervos em membros superiores é no lunar, é isso? Eu vou mostrar passo a passo o que nós estamos fazendo agora, né? Passo a passo a avaliação de todos os nervos. Certo. Tá? Vai ser importante essa interação com vocês em relação ao passo a passo. Eu estou mostrando primeiro o que seria a avaliação neurológica simplificada e vamos passar agora a cada um desses pontos. E é importante verificar a sensibilidade também, tanto na córnea, quanto nas mãos, quanto nos pés. Tá? E a mobilidade articular vai ser importante para verificar se tem contraturas, tá, em mãos e pés. Então essa é a avaliação neurológica simplificada. Então é um formulário que consta da atual diretriz do Ministério da Saúde, né? E isso pode ser feito e deve ser feito a cada visita do paciente no seu consultório. Então vamos começar pelo nariz. Tá? Na face, então, nós avaliamos o nariz e avaliamos os olhos. Então, com relação ao nariz, você vai verificar a queixa do paciente, se tem ressecamento, se tem alguma ferida, se tem perfuração do septo. Então, você vai avaliar, né, você de frente ao paciente, vai avaliar. Pode ser necessária essa utilização da luz. Se você tiver uma área bem clara, pode até dispensar esse foco de luz. Tá? Então, você vai avaliar uma narina, depois a outra, depois de ouvir a queixa do paciente. Tá? Nem sempre ele percebe que tem alguma alteração. Quantas vezes eu já avaliei um nariz com perfuração de septo, sem o paciente ter percebido que ele tinha tido uma perfuração de septo. Tá? Então é muito importante isso.
Com relação à avaliação dos olhos, mesma coisa. Você vai verificar a queixa específica do paciente, tá? A força muscular dos olhos, a sensibilidade, e vai verificar se ele tem lagoftalmo, se ele tem triquíase, se ele tem ectrópio, se ele tem opacidade da córnea, se ele tem catarata, e também avaliar a acuidade visual. Ah, mas eu não sou oftalmologista, como é que eu vou fazer essa avaliação? Não precisa de ser oftalmologista. Basta ser médico, basta ser um enfermeiro com treinamento, basta ter um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional com esse treinamento. Tá? Então aqui nós temos um olho normal, né? E nós vamos verificar. Com relação à força muscular, você vai pedir ao paciente para fechar os olhos e vai verificar a simetria, né? Você vai verificar, se pede para fechar de leve, depois fechar com força, para verificar se tem alguma alteração muscular. E pode também fazer um levantamento da pálpebra, tá? Na pálpebra superior, com o seu dedo mínimo, e verificar se ele consegue fechar, para verificar se tem alguma fraqueza muscular nos olhos. Tá? Coisa simples, fácil e rápido. Tá? Bom, e se ele, aqui é um olho normal, aqui já é um olho com lagoftalmo, isto é, a incapacidade de fechar a pálpebra totalmente. Pode ser pequena, pode ser grande. E você vai medir essa fenda, tá, do lagoftalmo. Então você vai anotar no formulário, se ele tem lagoftalmo, em milímetros o tamanho da fenda, caso ele tenha. Tá? Aqui nós estamos visualizando um ectrópio, isto é, uma eversão da pálpebra, tá? Uma eversão da pálpebra, e também aqui a triquíase. O que é a triquíase? São os cílios encurvados para dentro do olho, né? Muitas vezes ferindo uma córnea. E se for uma córnea insensível, imagina esse cabelo, esse cílio dentro de uma córnea sensível, vai funcionar como se fosse um corpo estranho e furar, muitas vezes. Tá certo? Então, se ele tem uma córnea insensível, é um grande risco de triquíase. Qual que é a conduta diante da triquíase? É retirar aquele fio de cabelo, né, aquele cílio que está tocando a córnea. Tá? Então, aqui o ectrópio, o tratamento é cirúrgico, né? Aqui a triquíase, o tratamento é a retirada com uma pinça daquele cílio que está tocando a córnea. O lagoftalmo, na fase inicial, ele pode ter melhora com o tratamento adequado da neurite, né, do facial, que houve o comprometimento, mas pode também ser necessário o uso de corticoide e exercícios, tá? Para o fortalecimento dessa musculatura. No início é possível sim. Caso você não consiga isso, você vai ter que fazer uma reabilitação cirúrgica do lagoftalmo. Tá? Ficou alguma dúvida em relação ao lagoftalmo, ectrópio e... A perda da visão pode ser pela triquíase? A triquíase pode levar a uma úlcera de córnea. A úlcera de córnea pode levar a uma cegueira. Mas tem outras causas de cegueira na hanseníase. Pelo nervo óptico, acometimento do nervo óptico, não. Pelo acometimento de nervo óptico. Do nervo óptico não há nenhuma citação do comprometimento do nervo óptico. Há o comprometimento do ramo oftálmico do trigêmeo, né, que leva à inervação da córnea. Eu vi em algum artigo falando que dá pra gente fazer a baciloscopia pela conjuntiva. É verdade isso, assim, de achar bacilos pela... Tá. Muitos oftalmologistas que trabalham com hanseníase já fizeram trabalhos ao retirar a conjuntiva para exame, verificou-se que lá tem bacilos de Hansen. Mas você não faz solicitação de baciloscopia pelos olhos, de jeito nenhum. Isso não é rotina. Mas quando você examina uma conjuntiva, é possível você detectar isso. Ok? Bom, então nós temos aqui a avaliação, continuando na avaliação dos olhos, você vai verificar a diferença de uma córnea absolutamente, né, transparente
quando tem alguma opacidade. E aqui você verifica, né, não precisa ser oftalmologista para verificar a opacidade dessa córnea e também a presença dessa catarata. Ok? Sim? A gente verifica a opacidade da córnea nesse ponto, claro que já há um comprometimento visual, né? Sim. Já tem uma queixa. Mas qual a orientação sobre o acompanhamento com o oftalmologista realmente desse paciente? Ele deveria fazer uma consulta no diagnóstico para saber como está? Ou só como caso de queixa mesmo? Qual seria a nossa Por isso que toda avaliação inicia pela queixa do paciente. Toda avaliação inicia pela queixa. Tá ok? Se o paciente está queixando para você que desde a última avaliação ele está tendo uma diminuição da acuidade visual, você vai fazer a sua avaliação neurossimplificada com relação aos olhos e vai fazer o encaminhamento devido para o oftalmologista. Então ela começa com o acompanhamento de rotina que não há necessidade. Mesmo que ele tenha queixa, mas vamos supor que seja uma queixa de sensação de areia nos olhos, que é uma queixa muito frequente. Você chega e fala assim, eu acordo todo dia com a sensação de areia nos olhos. O que está acontecendo com essa córnea? Ressecamento. O que você vai receitar? Colírio de lágrima. Uma lágrima artificial. Ok? Não precisa de ir ao oftalmologista para isso. É claro que se no seu serviço tem acesso à oftalmologia, você vai encaminhar sempre. Sim. Ok? Mas é fácil o encaminhamento para o oftalmologista? Não é. Então você vai só encaminhar, você vai priorizar quem você vai encaminhar. Quem é? São os quadros que nós vamos ver. E valorizar a queixa, porém, lembrando que um paciente de mais idade pode ter uma distúrbio de refração. Sem dúvida. Tá? Pode não ter a ver com a hanseníase. Por isso que é importantíssimo você sempre verificar a queixa do paciente e comparar com o mês anterior, com a avaliação anterior. Ok? Por isso que tudo deve ser registrado. Toda queixa deve ser registrada, todo o exame deve ser registrado. Ok? Então, voltando lá, né? Então, aqui você vê uma córnea absolutamente transparente e normal. Aqui você está vendo uma córnea que tem uma opacidade, e essa é a opacidade central. E mais ainda, você consegue visualizar com tranquilidade que é um quadro de catarata e você vai fazer o encaminhamento adequado daquele paciente que está com aquele quadro de catarata. Pode ser pela hanseníase, mas pode ser, por exemplo, ser uma catarata senil. Ok? E ainda que não seja da catarata, da hanseníase, tem valor na hanseníase pelo uso dos corticoides. Sim, claro, exatamente. E mesmo o uso do corticoide é frequente, como efeito adverso, você ter, né, o glaucoma e a catarata. Principalmente a catarata subcapsular anterior. Bom, então, nós já estamos caminhando, né, na avaliação neurológica simplificada, já vimos o nariz e agora estamos vendo os olhos. Já fizemos a inspeção, já fizemos a força muscular, né? Já vimos se tem alguma alteração, agora vamos ver a sensibilidade. Tá? Nós vamos usar o fio dental para tocar a córnea. Você vai tocar com o fio dental sem sabor, de 5 centímetros, por isso é importante aquela régua que eu mostrei antes, para medir os 5 centímetros.